Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem sauda os meus irmãos e minhas irmãs é vossa irmã e amiga, a irmã Ruth. Obrigado pela companhia de todos os meus irmãos que sempre estão aqui pelo canal do YouTube me acompanhando e também lá pela rádio. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus prospere a vida dos meus irmãos. Amém? Eu peço à igreja que me acompanhe na luz da palavra, aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Assim diz a Santa Bíblia, que é a boca de Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Mas no versículo 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Amém, meus irmãos? Amém? Queridos irmãos, queridas irmãs, nós sabemos, aleluia, que tudo que nós estamos vivenciando neste preciso momento, a nossa volta no mundo, é nada mais e nada menos que cumprimento das santas escrituras e da palavra de Deus. Nós sabemos que daqui para pior não vai melhorar nada, como tem alguns que falam e uso dessas pregações dizendo que há de melhorar quando não vai melhorar, porque a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir antes que o Senhor Jesus venha arrebatar a sua igreja, arrebatar o seu povo. É por isso que nós temos que nos alimentar da Santa Bíblia e estar com os nossos pés solidados em Cristo Jesus, né? E na palavra, para nós não cairmos com essas pessoas que estão saindo da presença de Deus, que estão se apostatando, que estão saindo da guia do Espírito Santo. Porque tudo isso é cumprimento da Santa Bíblia. Nós sabemos que Satanás, ele conhece as nossas falhas, ele estuda as nossas falhas, ele estuda os nossos defeitos, ele estuda antes dele atacar. Nós somos inimigos de Satanás, assim como ele é nosso inimigo. Nós somos seu inimigo, porque amigo de nós ele não é. Antes dele atacar, ele estuda os pontos fracos para fazer um soldado cair. Então Satanás, ele sabe como manipular, né? E é por isso que as doutrinas dos demônios são tão eficazes para que ele faça uma pessoa se corromper, sair da presença. Pior quando esta pessoa ela já começa no erro, com malícia, com más intenções. Quando abre igreja com malícia, com mal intenções, porque o foco de anunciar as boas novas, o evangelho, é ganhar almas para o reino de Deus. É ganhar. O apóstolo Paulo aqui estava falando a Timóteo que nos últimos tempos muitos se vão apostatar da fé, dando ouvidos à doutrina de demônios, saindo da posição, e é o que nós estamos vendo hoje. Eu bato o meu olho e na hora o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim, ele reprova, ele recusa, ele não quer aceitar aquela pregação, aquela palavra. E eu não entendo como tem alguns irmãos que se dizem da doutrina, têm se alimentado de fontes demoníacas, de fontes imundas, de sementes podres que não vêm do Espírito Santo de Deus. Nós estamos vendo aí que estão abrindo muitas igrejas que não são casas de oração, como está mencionado na palavra de Deus, mas são sinagogas de Satanás, igrejas babilônias que você entra e sai do mesmo jeito. Você não sai visitado pelo Espírito Santo e nem alimentado pelo pão da vida, que é a palavra de Deus. Você entra e sai do mesmo jeito, porque estão apostatadas
As que começaram no espírito estão na carne, estão apostatadas. E aquelas que já abriram como sinagogas. Quando eu vim para os pés do Senhor, eu pensei que toda a igreja era de Cristo. Mas Satanás também tem os seus agentes, ele também tem seus adeptos, ele também tem os seus discípulos que seguem as suas heresias. A pessoa não precisa deixar de ser cristão. Ela basta pregar o que o Satanás quer, que é doutrina de demônios. Então, nesse vídeo, Halamaia, por meio do Espírito Santo de Deus, mediante a Santa Bíblia, que é a boca de Deus na terra, aleluia, e através do Espírito Santo de Deus na minha vida, vamos aprender o que são doutrinas de demônio para nós fugirmos dessas sinagogas de Satanás. Para nós fugirmos, porque essas pessoas que estão pregando heresias nos púlpitos, mentiras no púlpito, são os que estão arrastando e vão arrastar muitos para o inferno. Muitos desses pregadores de falsas doutrinas que nós vamos encontrar dentro da mídia satânica, dentro da notícia, homens poderosos aqui na terra, porque no mundo espiritual eles são derrotados, não têm armadura, eles são fantoches de demônios, eles não são habitação do Espírito Santo. A primeira característica de uma sinagoga de Satanás e de uma pessoa que está sendo usada por demônios, um pregador, uma pregadora que se diz pregador, pregadora, missionário, é que ele não vive doutrina. A doutrina santa, a doutrina bíblica, a doutrina que requer santidade, pureza, separação, Halamaia. A doutrina santa que requer separação, que exige que o povo de Deus seja um povo santo, diferente, que não esteja manchado com as coisas do mundo. É a primeira característica. Uma igreja sem doutrina é uma igreja que está debaixo dos pés de Satanás. É uma igreja que está vivendo a vontade do diabo. É uma igreja que não é uma ameaça para o mundo espiritual, porque o povo só prega vitória, amor, bênção e coisas terrenas. Eles não conduzem o povo a viver uma vida santa, uma vida denegada, de santidade, de renúncia, ensinando o povo que para entrar no reino de Deus, para ser morador do céu, para entrar pela cidade santa, precisa das costas para o mundo e para o pecado e ser uma nova criatura. É a primeira característica de um apóstata da fé. É a primeira característica de uma sinagoga de Satanás e de doutrinas de demônios. É que eles não querem aderir à doutrina do Espírito Santo, que requer santidade, separação, requer ser diferente. Essa é a primeira característica. A segunda é o mundanismo, que tem entrado em tantas casas de oração que são sinagoga do diabo. O mundanismo. Pode observar, eles querem tirar Jesus Cristo do palco. Eles tiram Jesus Cristo do palco, colocando danças dentro da igreja, que Jesus nem recebe essa palhaçada, que ele mesmo me disse, Halamai. Uma palhaçada, danças dentro da igreja. A única dança que o mestre aceita é dançar no espírito, e essa dança ela não é escandalosa, ela é suave, ela é gostosa, é um ritmo santo. Não é esses ritmos demoníacos misturados com rock and roll, misturado com danças profanas, danças mundanas, ritmos mundanos. Isso são doutrinas de demônios dentro de muitas sinagogas de Satanás. Esses ritmos mundanos, essas danças, me diz o que uma dança mundana, uma dança vai agregar no mundo espiritual. São palhaços e palhaças de Satanás. O diabo quer que este povo esteja enganado. O diabo nos quer enganado. Ele quer que estejamos com escamas espirituais nos nossos olhos, escomichões e nossos ouvidos. Ele trabalha com a ignorância. Ele quer que as pessoas estejam ignorantes espiritualmente. Que elas estejam ignorantes. Tanto que nós podemos ver que muitas dessas pessoas que pregam uma e outra vez a mesma coisa, eles acreditam na própria mentira. Na própria mentira. A primeira característica desses falsos apóstolos, profetas, mestres do diabo, porque do Espírito Santo não é, que eles são hipócritas. Eles são fingidos. Como diz lá em 2 Timóteo, onde Paulo fala que eles têm a aparência de piedade, mas estão negando a eficácia da palavra. Eles estão negando a eficácia da Bíblia. Eles usam até versículos isolados, eles conseguem, por meio do diabo em seus lábios, fazer uma lavagem na mente de tantos.
Eu já vi gente falando aqui, mas ela usa maquiagem, ela corta o cabelo, ela profetiza. Já vi gente falando, eu profetizo. Profetiza no diabo. Porque não tem como o Espírito Santo de Deus, que é santo, que é puro, que é santo, que é puro e que não gosta dessa bagunça e que o pecado fede em suas narinas, está usando uma pessoa. Porque também tem o espírito da adivinhança, que é o mesmo que usa as cartomantes, que é o mesmo que usa as tarólogas, que é o mesmo que usa essas pessoas que são videntes. É o mesmo espírito que usa as pessoas que não querem se submeter à doutrina santa do Senhor. E as pessoas hoje estão negando a inteligência, a sagaz, a esperteza de Satanás. Já escutei pregações de homens que não vivem doutrina, nem sabem do que eles estão falando, de quanto o diabo, a serpente, é inteligente, sagaz, estrategista. Ele é absolutamente inteligente, muito inteligente e sagaz. E ele sabe, Halamaia, fazer com que algo fique real. É por isso que a igreja tem que pedir o maior dos dons, que é o dom de discernimento de espírito, para não ser enganado por esses espíritos imundos. Espíritos imundos que estão conseguindo derrubar aqueles que um dia estiveram na posição do Espírito Santo de Deus. Esta semana mesmo que passou, estava vendo eu um vídeo de uma jovem falando sobre o mundo espiritual, se titulando ajudadora, libertadora espiritual, se titulando, falando com muita segurança, com muita propriedade, uma tal de mentora espiritual. Eu disse, como é que ela sabe todas essas coisas? Como é que ela sabe até o nome dos demônios? Como é que eles trabalham? Como é que ela vai trabalhar com libertação se nem ela é liberta? Porque na hora o Espírito Santo abre o entendimento, abre a visão e fala ali comigo. E eu deixei quieto esse negócio. Quando eu fui fazer meu devocional, fui orar. Depois de um tempo orar, o Senhor abriu minha visão, os meus olhos espirituais foram abertos e eu vi esta mesma pessoa lendo uma apostila grossa sobre o nome dos demônios, sobre o que eles fazem. Os mesmos que dão os cursos de teologia estão levantando satanistas e bruxos para ensinar sobre os demônios, e essas pessoas acham que pode ser mentores espirituais, ajudador espiritual. Foi quando Jesus Cristo me disse, Halamaia, o mestre me disse, só pode saber de batalha espiritual quem vivencia batalha espiritual. Só pode saber de batalha espiritual quem fica de frente com os demônios, com Satanás, com seu exército. Só pode saber de batalha espiritual quem vivencia na sua pele o que é uma batalha espiritual. Isso não é. Ela estava lendo toda uma apostila, pagou um curso. Depois, no outro dia, eu vi outro jovem, a mesma coisa, com uma inclinação de gay, de sodomita. Eu olhei para aquele jovem e na hora o Senhor me dava a revelação que ele era homossexual, expulsando supostamente os demônios, levantando a mão, uns movimentos estranhos, um fogo estranho. Isso é doutrina de demônios. Porque receber unção do alto, autoridade do alto, não vem de mão beijada. Não é através de teologia, não é através de ensinamento humano, preceitos humanos. É através do Espírito Santo de Deus. É mediante a vida santa, de renúncia, de santidade, de libertação, que o Espírito Santo de Deus, aleluia, derrama unção. Que Deus derrama unção, que Deus derrama poder, autoridade. É assim que se ganha autoridade no mundo espiritual contra os demônios. Eles só podem estar debaixo dos nossos pés mediante a vida santa de renúncia e de santidade. Eles não obedecem quem está com a cara pintada. Eles não obedecem quem está com o cabelo cortado. Eles não obedecem quem está usando calça. Eles não obedecem quem está no segundo, terceiro casamento. Como eu fiquei sabendo de um que está no terceiro casamento, estava suando que nem cuscuz para expulsar o demônio. E ainda mandou a pessoa endemoniada para casa. A legalidade dá força para eles. Eles não obedecem. Os irmãos estão entendendo como o diabo é sagaz? Como ele é inteligente? Então vamos parar de subestimar a inteligência deste ser que é muito inteligente. Outra característica de doutrina de demônios é o modernismo dentro da igreja.
Não existe mais a essência da igreja primitiva no tempo de Pentecoste, onde existiam milagres que são inspirados e são realmente pelo Espírito Santo de Deus. Não existe mais prodígios, sinais que são o Espírito Santo. Agora o que existe é sinais dos demônios. Prodígio dos demônios, porque do Espírito Santo de Deus não é. Não tem como o Espírito Santo de Deus está dentro de uma casa de oração onde tem mentira, onde está infestado de demônios, porque ele é santo, ele é puro. Quem age nesse meio é o principado do falso mover do evangelho. É ele trabalhando e usando os apóstolos da fé, usando os profetas de Baal, profetas que não querem pregar doutrina, nem santidade, nem renúncia. O evangelho que eles pregam é mundano, manchado e não se enquadra na santa palavra. Não se enquadra nas escrituras. Olhe para os seus frutos, como é igrejas pretas, igrejas que parecem boate, igrejas que para trazer o povo tem que trazer uma cantora gospel, tirando Jesus Cristo do palco. Se o povo não quer adorar Jesus na casa de oração, não tem que chamar pregadores famosos, pagar pregadores famosos, pagar cantoras gospel. Isso é tocar na glória de Jesus. Jesus é a bela e única estrela da manhã. Jesus é a estrela do palco. Ele tem que ser o foco. Ele tem que ser o foco e a sua glória é intocável. E muitos hoje querem a glória para si. A glória, isso são sinagogas de Satanás e doutrina de demônios. Doutrina de demônios que o apóstolo Paulo fala. Só que elas estão muito camufladas. Algumas estão mais sutil e outras, elas estão até mais, vamos dizer, discretas. Mas quem tem visão espiritual, visão de águia e discernimento, bate o olho na hora. O Espírito Santo de Deus fala, sai deste negócio que eu não estou nesse negócio. Não estou nesta bagunça. Não estou nesse negócio. O povo está endemoniado dentro da igreja. Pior quando os demônios dão entrevista e é tudo combinado com os pastores, pois eles fazem pacto com eles. O sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo tem poder. É desse jeito, meus irmãos. É desse jeito, igreja. Aquele que bebe da fonte de Satanás aceita a sua palavra mentirosa, aceita a sua marca 666 no mundo espiritual. Aquele que aceita a palavra mentirosa, a semente podre de Satanás, do evangelho mentiroso, apóstata, o evangelho que não está se enquadrando na santa palavra, onde o povo de Deus tem que ser diferente, santo, separado. Um povo que vai contrário ao mundo está aceitando as pregações de Satanás. São doutrinas de demônios. Doutrina de demônio. Outra coisa que nós podemos observar nas pregações daqueles que não têm o Espírito Santo, que suas pregações é como um discurso de político, eles anotam as suas pregações. Você escreveu uma coisa ou outra, eles escrevem, ler tudo. A pregação tem que ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. A pregação não é uma leitura, é o Espírito Santo de Deus que toma os nossos lábios para transmitir à igreja o que a igreja precisa escutar. Hoje estão fazendo as sinagogas de Satanás como simplesmente comércio. Porque se a obra não está tirando o povo do mundo, se a obra não está ensinando a verdade, se a obra não está ensinando o evangelho santo e puro da Bíblia, não é o evangelho da cruz. Pior são aqueles que se dizem da doutrina e se acovardam para pregar doutrina. Se acovardam para falar a verdade. Eu não estou nem aí para quem não gosta das minhas pregações. Eu deixei isso muito bem claro desde a primeira vez que eu vim para o YouTube. Não estou nem aí, é o Senhor que tem que me justificar. Eu prego e o Espírito Santo de Deus vai visitando o coração das pessoas, pois depois os irmãos entram em contato comigo. Aqui tem pessoas de tudo quanto é jeito que estão se submetendo à santa doutrina. A santa doutrina. Louvado é o nome do nosso Senhor. Então nós temos que fugir de doutrina de demônio. Fugir do secularismo dentro da igreja, do modernismo, do mundanismo. Igrejas sem doutrina. Igrejas que não que é tudo bagunçado. Meus irmãos, gravem muito bem o que eu vou dizer para os irmãos que acompanham esse canal. Tanto os que são da doutrina, quanto aqueles que estão chegando agora.
quanto aqueles que são curiosos e até os opositores que não crê nas minhas pregações, que são pregações que é o Senhor Deus que, aleluia, me dá ordem para pregar. Este canal tem um compromisso de abrir olhos, abrir entendimento. Esse canal ele tem um compromisso, aleluia, de ganhar almas e tirar o máximo de pessoas e almas das garras de Satanás. Satanás não está brincando, ele quer enganar, ele está enganando, ele está conseguindo. É esse o foco dele. E para isso ele cria inovações, divisões, diferentes opiniões. Ele vai inovando para manter o povo enganado, cativo. Ele vai inovando coisas que não vão ajudar a nada ao povo entrar pela cidade santa. Irmãos e irmãs, o único que nós precisamos, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor, está na Santa Bíblia. A Bíblia é a bússola do crente, a espada do crente. E o Espírito Santo de Deus. Tudo que quer calar o Espírito Santo, tirando o Espírito Santo do palco, não vem do Espírito Santo, não vem de Deus. Coaches, mentoras espirituais, teólogos, tudo foi projetado por Satanás no inferno. Alamaia. Tudo foi projetado. Tudo foi projetado. Um monte de mulheres agora que se diz mentora espiritual. Como é que vão ser mentoras espirituais, ajudadoras, se nem elas são libertas? Se elas têm sobre si os adornos de Jezabel? Se elas têm sobre si os adornos mundanos, como é que elas vão libertar os outros com a unção de Deus sobre suas vidas? Se a unção que está sobre ela é a unção dos demônios. Alamaia. É a unção dos demônios. Ninguém me disse, ninguém me mostrou. Foi o próprio Jesus que me mostrou. O que está atrás disso? Tudo que a igreja precisa saber está na Santa Bíblia. O nosso condutor, o nosso professor, o nosso guia é o Espírito Santo de Deus. Tudo isso são doutrinas de demônios. Para tirar o povo do foco do evangelho puro, santo, genuíno, verdadeiro. O foco do verdadeiro evangelho que conduz o povo à cidade santa. O evangelho do Senhor é simples, é somente a Bíblia. E o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele ensina tudo. Tudo que nós vamos aprender sobre o mundo espiritual é o Espírito Santo de Deus que nos mostra, é o Senhor que nos revela. Não é através de cursos, estudos, teorias humanas, não tem nada a ver com isso. Aqueles que fazem isso saem dos propósitos de Deus. O mais incrível é que nada desses cursos ensinam sobre doutrina, santidade, renúncia, fechar legalidade, fechar brechas. Aliás, essas mulheres são as pombagiras rainhas dos altares. São pombagiras rainhas, maquiadas, adornadas, igualzinhas as mulheres do mundo. Aonde está a igreja primitiva nisso aí? Não existe. Isso são doutrina de demônio, movimento estranho, fogo estranho, um povo rodopiando estranho. Sinagoga de Satanás que parece casa de candomblé, casa espírita, que não tem essência, não tem a essência do evangelho puro, não tem essência. Quando eu comecei a ter experiência com o Senhor Jesus, Ele me levou em várias igrejas justamente para não aderir no meu ministério. Justamente para não aderir no meu ministério, o meu compromisso é arrastar o máximo de pessoas, aleluia, e conduzi-las à salvação. Ajudar os meus irmãos, porque a palavra de Deus vai dizer que um cego não pode guiar outro cego. Se você se alimenta de fontes podres, pregações chulas, pregações que não tem a guia do Espírito Santo, que não tem a pureza do Evangelho, que não vai te exigir santidade, que não vai te exigir renúncia, que não vai exigir que você tenha uma vida transformada, mudada em tudo. Não é o Evangelho da cruz. Não é o evangelho que os apóstolos combateram. Esse evangelho é de Satanás. Ele é que está por trás de tudo isso. Cursos do mundo espiritual, isso não existe. Quem tem que ensinar nós, o soldado de Cristo, é o Espírito Santo. E quem unge o povo de Deus, Halamaia, para qualquer chamado aqui no mundo terreno, é Deus que unge, é Jesus Cristo que unge. Quando a unção vem para o mundo físico, já é somente uma testificação. Tome cuidado com pregações que só falam de unção. Tome cuidado com pregações que falam somente de amor. Tome cuidado com pregações que só falam de misericórdia. Tome cuidado com pregações que te deixam acomodado na tua casa espiritual, achando que você está salvo. Analise a sua vida, se alimente da palavra, jejue e ore. Deus vai te levantar, Deus vai te ungir, Deus
Deus vai te usar, aí sim, a tua casa espiritual vai estar limpa e o Senhor tratará com você. Fujam de pregações que só falam de vitória, bem-estar, unção. Deus derrama unção, mas primeiro Ele vai exigir que o seu povo se conserte. Deus derrama unção, mas primeiro Ele vai exigir libertação. Ele vai exigir um altar intacto, um vaso com unção. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Ele vai derramar unção sim, pois o Senhor está com as suas mãos estendidas para derramar o que eu e você precisamos para nós trabalharmos a favor de Deus aqui na terra. Mas primeiro Ele vai exigir libertação, renúncia, santidade, porta estreita. Porque a unção de Deus não vem de mão beijada. A unção dele não vem de qualquer jeito. Quem oferece um caminho assim fácil é Satanás. Satanás não exige que ninguém deixe de ser crente, não. Ele só quer que pregue o que ele quer. Quer porta larga. Ele pede que seus agentes, que seus adeptos preguem o que ele quer. Porta larga e mentiras no púlpito. Mentiras. Mentiras é o que Satanás quer que seus adeptos e os seus discípulos preguem. Então abre os seus olhos, meus irmãos. Está infestado de doutrinas de demônios na terra, além das bagagens do Egito, salto alto, saia colada, maquiagem, mulheres com roupa extravagante, chamativas, calça. Tudo isso foi projetado no inferno e eu posso falar com propriedade sobre essas coisas, porque o Senhor me levou mais de uma vez no mundo espiritual e me mostrou tudo isso. Nunca ninguém pregou para mim santidade, nunca ninguém pregou para mim doutrina, nunca ninguém pregou para mim renúncia. O Espírito Santo de Deus entrou na minha casa e fez um tratar comigo, que quando eu cheguei na casa de oração para cultuar, eu já era selada com o Espírito Santo, eu já vivia a doutrina. Ontem na igreja eu estava ali, quando eu olhei para a pianista da igreja, um salto alto, maquiagem, eu vi correntes nas suas mãos, ela tocando o órgão. Vi cobras em volta da sua perna, por causa do salto alto. Usar brinco, correntinhas, isso simboliza escravidão no mundo espiritual. Olhei para o ancião pregando, vi corrente em seus braços. E as pessoas estão falando que os demônios não entram dentro da casa de oração. Está cheio deles. Está cheio. E para vê-los é somente por meio da visão espiritual. Para senti-lo, tem que estar muito sensível à voz de Deus. Aqueles que estão como estátuas de gesso não podem sentir sua presença. A gente sente opressão. A gente sente um ambiente pesado. O sangue de Cristo tem poder. Por isso que eu vou pregar, meus irmãos, doutrina até o fim. Pregarei doutrina, pode vir principado, potestade, satanista, pode vir um demônio de alto escalão. Eu sei que enquanto eu estiver na posição, o meu Deus vai me guardar. Aleluia. Porque eu fui levantada para pregar contra o inferno e tudo que leva para lá. E eu tenho visto as marmotagens, as astúcias de Satanás atrás do mundo espiritual. O quanto ele tem dividido o povo em diferentes opiniões. Ele tem dividido as pessoas, tirando as pessoas do foco do Evangelho Santo, da cruz, da santidade e da renúncia. Por isso, quando eu vejo pregações, eu disse que não é o Espírito Santo. Isso aqui não é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele exige santidade, pureza, separação. Como é que uma pessoa que não é liberta pode trabalhar com libertação se nem ela é liberta, sendo que a palavra de Deus fala que Satanás não pode expulsar Satanás? Então, Satanás tem suas igrejas, e são muitas, são poucas as casas de oração que estão na posição, e que você entra, sai renovado, você entra, sai liberto, você entra, sai curado, você entra, aleluia, e o Espírito Santo de Deus visita a tua alma. E não, essa visitação não é somente em palavras boas, bonitas, de amor e misericórdia, não, é cajado, é conserto, é renúncia, é conduzindo realmente o povo à salvação. A porta estreita. Esse é o caminho que vai nos conduzir. A graça não é de graça e não dá direito a nem eu nem você entrar pela porta da salvação com uma vida que não tem nada a ver com Jesus, vivendo uma vida secular, passiva, mundana, larga e espaçosa. Esse não é o evangelho da cruz. O evangelho da cruz faz a gente chorar, irmãos. O evangelho da cruz queima a nossa carne. O evangelho da cruz mortifica a nossa carne.
O evangelho da cruz, halamaia, faz a gente dar as costas para o mundo. O evangelho da cruz faz a gente ter nojo da nossa velha criatura, faz a gente ter nojo do pecado. O evangelho da cruz deixa a nossa carne tão mortificada, que a gente quer ir embora daqui. A gente quer encontrar Jesus. A gente pede para o mestre vir arrebatar o seu povo. E vai ficar muitos aqui. Eu tenho o compromisso de pregar a verdade. Doa a quem doer. Eu só tenho que pregar a verdade. O Espírito Santo de Deus convence as pessoas. Aleluia. Aqueles que não querem dar ouvidos às pregações, aqueles que não querem dar lugar para o Espírito Santo de Deus nas suas vidas, um dia se lembrarão dessa pregação. Um dia se lembrarão dessas e tantas pessoas que o Senhor, pela sua graça, tem levantado na terra para ter o compromisso de pregar realmente o Evangelho Santo. Quando eu converso com a missionária Doralice, ela chora, a gente chora. Irmã Ruth, não é fácil ser crente, porque ela passa a batalha, ela fica de frente a frente com o diabo. Porque ele é nojento. Ele só se levanta contra aquele que está na posição. Ele só se levanta com aquele que está pregando o Evangelho Santo da cruz e tirando o povo do pecado. Mas aquele que está pregando o que ele quer, ele deixa acomodado, ele fica rindo da cara da pessoa. Aquele que prega o Evangelho que o diabo quer, ele não faz nada. Aí a pessoa acha que está agradando ao Senhor. Então quando o negócio começar a ficar estreito para você e para mim, pode ter certeza que nós estamos, aleluia, no caminho certo. Aleluia. Estamos no caminho certo, porque este é o caminho estreito, apertado, de renúncia, de espinho, de lágrimas, que os apóstolos tiveram que trilhar, que os profetas do Senhor tiveram que trilhar, e que o povo que ia morar no céu vai trilhar. Mas os profetas de Baal, os bruxos, os satanistas levantados pelo diabo, que recebem unção dele no mundo espiritual, eles não passam por isso. Eles só vivem uma vida ostentosa, luxuosa, abundante, sem nenhum tipo de batalha espiritual. Só pode saber de batalha espiritual quem vicia. Só pode expulsar os demônios quem está com a vida no altar, a igreja do Senhor. O Senhor sabe aqueles que realmente estão com sinceridade. E não se cobra para pregar. Não se cobra para estar no púlpito. Isso é fazer comércio da palavra de Deus. Isso é fazer comércio da palavra de Deus. Então saiam, fujam, feche os seus ouvidos, seus olhos. Não coloque essas pregações diante dos seus olhos. Porque se os senhores verem, pegarão até enfermidades, pois assim o Senhor me mostrou. Se os senhores verem suas pregações, os senhores pegam enfermidade. Se os senhores verem uma pessoa que um dia pregou santidade, doutrina, renúncia, diz pregar tudo que ele pregou, ela pregou, está apostatado. Halamaia, está apostatada, está apostatado. Se um dia os irmãos viram eu despregar tudo que eu preguei aqui, o sangue de Cristo tem poder, pode ter certeza que eu estou apostatada. Eu decaí da fé. Satanás conseguiu me derrubar, mas está amarrado e está repreendido. Então, a doutrina de demônios está espalhada, está nos 4 cantos do mundo, e é daqui para pior. E uma delas são essas igrejas de boate escuras. Igrejas escuras com telão atrás. O Senhor disse que ele não está nesse negócio, não lhe agrada que tenha telão dentro da igreja. Ele me disse mais de uma vez, halamaia, mais de uma vez o mestre me disse que não lhe agrada, que não tem parte ter telão dentro da igreja, ter bateria dentro da igreja. A irmã Ruth, a fulana ciclana da doutrina, ela faz isso. Eu não tenho nada a ver com isso. É entre eles e o Senhor. Eu tenho que aderir àquilo que o mestre me passa, aquilo que ele me passa. Se fulano e Betrano quer ser enganado pelo diabo, o problema é dele. Aqui eu prego a verdade. Ele é responsável pelo que ele ou ela prega lá no ministério dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Não me coloque no meio dessa patifaria. Mas aqui no meu canal, eu tenho o compromisso de pregar a verdade. Se vierem me perguntar no privado, eu tenho compromisso de falar a verdade. Não falo o nome de bem, nem de ser, nem de já, porque nem todo mundo está preparado para escutar a verdade. Nós temos que olhar os frutos e meditar na palavra de Deus, jejuar e orar, e fugir dos laços de Satanás, porque ele não está brincando. Ele está arrastando e vai arrastar o máximo de pessoas. Já falei para os irmãos que ser pastor, ser missionária, não é profissão. Assim como ser mentor espiritual, não é profissão. É chamado divino, é Jesus que escolhe, é Ele que capacita, é Ele que unge. E só pode saber do mundo espiritual quem fica de frente a frente com o diabo, com os demônios. Só tem autoridade para expulsar os demônios quem está com a vida no altar. Quem não está,
Eles só fazem manipular o ministério. Eles derramam unção. Eles fazem o povo também falar em línguas. Um dia o pastor Cruz me mandou essa semana agora. A mulher manifestou lá na igreja. Ele colocou a mão, ela gritava lá e começou a falar em línguas. Eu acho que os irmãos devem ter visto. Então guarde essa palavra em teu coração. Guarde essa palavra e fuja de doutrinas de demônios, da passividade, do secularismo, do mundanismo. Fujam disso. Porque isso não vai conduzir à cidade santa. O que vai conduzir o povo, a porta estreita, a portinha do céu, que é pequenininha, irmãos. Ela é pequenininha. Ela é assim fininha. A porta do céu é santidade. Doutrina, com D maiúsculo. Doutrina. Lembre-se do nosso querido e saudoso Davi Miranda, como era o ministério dele. E eu não sou da época dele, não. Lembra-se como Deus o usava. Lembram-se tudo que ele pregou. Ele é uma referência para a igreja primitiva, um homem muito usado por Deus. E eu não sou da época do saudoso Davi Miranda, não. Mas eu vi ele na glória, pela misericórdia. Amém? Guarde essa palavra. Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor já me deu o alvará para a próxima campanha, será 21 madrugadas, mas ainda não tem data ainda, porque eu tenho muita coisa para resolver. Amém? Sobre o ponto de pregação de Curitiba, agradeço a todos os irmãos que têm orado, que têm jejuado, que têm intercedido pela minha vida, pela vida dos meus filhos, pelo meu ministério. Que Deus abençoe. Daqui também estou orando, daqui também estou jejuando, daqui também estou apresentando aos pés do Senhor as vossas necessidades, para que o Senhor dos Exércitos levante muitos homens e mulheres que realmente queiram pregar a verdade sem medo. Sem medo daqueles que vão fazer biquinho, sem medo daqueles que vão fazer cara feia, sem medo daqueles que vão se levantar contra nós. Aí entre eles e o Senhor nós temos que ter o compromisso de anunciar a bandeira do verdadeiro evangelho, que é o evangelho da Bíblia, da porta estreita, da santidade, da doutrina, da renúncia, do conserto, da mudança e de dando as costas para o mundo e para o pecado. Esse é o verdadeiro evangelho, pois o nosso Jesus, ele é santo e ele exige do seu povo, da sua igreja, da sua noiva, a mesma santidade. É como eu sempre falo, quem quer ir para o inferno que vá sozinho, porque a passagem para lá é sem volta, mas eu entrei por este caminho para subir. E ai de mim se não pregar a verdade. Aqui do meu lado tem um anjo anotando tudo que eu estou falando. Halamai está aqui do meu lado direito anotando tudo que eu estou falando. E em todas as igrejas tem um anjo anotando o que as pessoas falam. Se está falando mentira, será anotado contra ele para ser usado naquele grande dia, diante do tribunal de Cristo. Nós temos que pregar a verdade, não nos acovardar. Quem não quer acreditar, quem não quer aceitar, é problema dele, mas o Senhor vai exigir da sua igreja o porquê não está falando a verdade, o porquê não está pregando a verdade. Nós somos levantados para usar a espada e não estar com ela na cintura. Esse é o exército de Cristo, que foi levantado para usar a espada e não estar com ela na cintura. Amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Se assim o Senhor permitir, eu volto. Shalom.